Porque figurinha repetida não completa o álbum da humanidade. Então eu tenho o meu jeito de ser, você tem o seu jeito de ser, o outro tem o jeito de ser, e é isso que vai formando essa maravilha, esse mosaico lindo que nós somos. Então, gente, essa história toda que eu contei para vocês, ainda tem muito mais, que não dá tempo para contar tudo, né? Tem coisas que eu estou trazendo agora no próximo livro, porque, por exemplo, em relação à minha adoção, eu descobri, só para vocês terem, vou dar um spoilerzinho do que vem no próximo livro, só para vocês terem uma ideia. Eu descobri que eu sou adotado, mas eu sou adotado pela própria família. Olhem, em 2016 eu descobri, eu fui um dos condutores da Tocha Olímpica em 2016, representando o município do Rio de Janeiro e a Guarda Municipal, enquanto uma pessoa trans, um homem trans. Primeiro homem trans a fazer isso. Olha que coisa bacana. Quanta coisa boa eu vivi por ter sobrevivido a tudo de ruim que me aconteceu, né? E aí, por causa dessa coisa da Olimpíada, uma tia minha de Minas, uma outra tia de Minas, leu meu livro que ela não tinha lido ainda, ficou meio chateada com o que ela leu. E aí, quando eu cheguei da rua, a gente conversando com ela, eu fui perguntar, tia, o que houve que te chateou tanto? Primeiro, ela disse que ela estava triste porque ela não tinha ideia do que eu passava aqui no Rio de Janeiro, que eu entendo. Depois ela disse que estava na hora de eu saber uma verdade. Aí eu falei, meu Deus do céu, mais verdade? São tudo campeonato, com 50 anos, qual é a verdade que eu tenho para saber dessa vez? Pois é. Na realidade, aquela pessoa que eu conheci como mãe e que me maltratou muito a vida toda, ela era minha irmã. E o cara que eu conheci como pai a vida toda, que tinha lá suas questões de dependência química, ele era meu cunhado. O homem que eu conheci como avô, que sempre foi muito distante de mim a vida toda, é meu pai biológico. Ou seja, naquela época, eu fui um filho bastardo. Eu fui fruto de uma traição, né, que o meu avô teve uma relação fora do casamento. Dessa relação nasce euzinho aqui. E para não ser abandonado, há um acordo entre ele e a filha dele, que era recém-casada, para que ela fizesse uma adoção e me registrasse como filho em nome dela. E aí eu ganho o sobrenome da família e continuo dentro da mesma família. Mas é muito duro se descobrir isso aos 50 anos. Quanto tempo perdido, quanto afeto, quanto amor foi deixado de dar, quanta mentira. Isso doeu muito, sabe, quando eu coloquei tudo no lugar. Mas foi mais uma coisa que eu tive que superar e buscar algo de positivo nisso. E buscar na história o contexto que era aquela época para entender que talvez essa tenha sido uma forma do meu pai biológico, que eu conheci como avô, de me proteger e de me dar um sobrenome. Então essa é uma das coisas, das questões que eu trato no meu próximo livro, que é o Histórias que Não Contei, Nós Não Nascemos para Ser um Nada. E eu falo também das mudanças, né? Da transição, de como é que é ser um homem de 50 anos sem ter sido uma criança, sem ter sido um adolescente, sem ter sido um jovem adulto, na condição masculina, socialmente reconhecido masculino, né? E de repente, pum, 50 anos eu sou um cara de barba, de careca, né? E como é que é isso? O que acontece? Situações surreais que uma pessoa cisgênero jamais vai ter ideia do que é. Aproveitando o gancho, nesse Quem Somos, isso dá para ver aqui também, que a capa agora mudou, mas é o mesmo nome, eu falo dessas coisas. O que é cisgênero, o que é transgênero, o que é transexualidade, o que existe de legislação na saúde, na educação,
como é que é a vida de uma pessoa trans, é o que eu falo no Quem Somos. Só para adiantar também, uma pessoa cisgênero é uma pessoa que foi reconhecida quando nasceu, disseram assim, é uma menininha, ou então é um menininho. E ele cresce e se reconhece nessa condição que lhe foi dada ao nascer, que é uma pessoa cis, né, em relação a uma pessoa trans. Então guardem isso. Se você não é trans, assim como eu, se você não se sentiu desconfortável com o gênero que lhe foi atribuído quando você nasceu, lembrando que não tem nada a ver com a anatomia dos seus genitais, tá, gente? Porque a gente não anda por aí olhando um dentro da calça do outro. Então, pode ser que ali tenha uma vagina, pode ser que ali tenha um pênis, pode ser que ali tenha os dois. Então a gente precisa tirar isso da cabeça da gente, ok? Mas é importante você saber disso. Hoje, então, você aprendeu, entre outras coisas, que cisgênero é você que não é transgênero, certo?